Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Mas até pra gente que é de direita, a gente olha pra arte da esquerda e pensa, porra, e isso, cara, pra mim é indiscutível. A esquerda humilha, assim, destrói a direita em qualquer ramo da arte. Em qualquer ramo da arte. A direita não existe perto da esquerda em qualquer ramo da arte. O ramo cultural hoje, eu acho que é uma das principais críticas que eu faço, inclusive, ao governo Bolsonaro, é a sua inépcia e a sua incapacidade de articular a cultura no Brasil. Eu acho que deveria ser a prioridade. Pô, conseguimos colocar um presidente de direita lá. O que ele vai fazer? Pô, na minha opinião, cultura, educação e economia. Acho que ele mandou bem na economia. Cultura e educação, ele foi assim, ó, péssimo. Tá falando Bolsonaro. O Bolsonaro. Péssimo. Perdeu uma oportunidade gigantesca de fazer algo que realmente pudesse ter um efeito na sociedade de médio e longo prazo. Porque, cara, em menos de 4 anos votou o governo do PT e todas as conquistas, cara, o déficit público já era. As conquistas na economia, um Haddad acaba numa sentada. Sim. As conquistas educacionais e culturais, elas poderiam ter permanecido se elas tivessem ocorrido antes. Eu vi muita mudança no governo Bolsonaro a nível de decreto e é fácil de derrubar. A questão do armamento também. Porra, por que você não articulou a galera pra levar pros deputados ou pro Senado pra fortalecer a criação de uma lei? Esse é um negócio, porque, por exemplo, o armamento não é uma questão prioritária pra mim, mas eu sou a favor que o ser humano tenha, que o cidadão tenha pelo menos a posse. Porte é uma discussão que eu prefiro não me... Também, concordo. Mas após, porra, se eu tô na minha casa e entra um vagabundo na minha casa, meu irmão, minha família, meu irmão, vou defender com o que eu posso. E a arma de fogo é a forma mais eficiente de defesa, porque a arma de fogo equipara o meu poder com um cara que tem, sei lá, 2,10 metros e 200 quilos. Sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, só que o cara fez a golpe de decreto. É lacrada. Isso é lacrada, porra. Isso não é articulação. Sim. E você vê também mudanças econômicas. Eu não me lembro, não me aprofundei, mas eu vejo muita coisa no governo Bolsonaro, e essa minha crítica, a golpe de lacrada. E outra, na escolha do STF, um cara que fala sobre isso direto é Nando Moura, os caras chamam de isentão, de não sei o quê, mas, porra, de fato, o cara botou Cássio Nunes Marques, o cara, tirou o Moro quando tava lá, quando foi investigar a família. Então, são mudanças que... Tá, ele pode não ser a favor do kit gay, que nem dizem que não existe. Ele pode ser um cara que se opõe em questão moral. Mas quando fala em mudanças efetivas, cara, você tem que se desapaixonar de político, porra, pra fazer isso. Você tem que se desapaixonar. E pode ser um cara do MBL, pode ser um cara do Partido Novo, pode ser Bolsonaro, pode ser Lula. Velho, para de eleger como ídolo ou como ícone figuras políticas, poxa. E tenta ser mais objetivo. E não precisa ser um grande cara letrado. Não precisa ser um grande intelectual pra perceber isso. Cara, isso aí que tu tocou é um ponto fundamental. Porque, assim, a galera... Eu, pra ser bem sincero, assim, Cássio, dentro das pessoas que estão hoje no meu espectro político, eu não me considero um anti-bolsonarista. Eu acho que a política ela tem que ser movida por aquilo que a gente acredita e não naquilo que a gente desacredita. Eu acredito no MBL e nas pessoas que estão lá. Isso, 100%. Eu tenho várias críticas ao governo Bolsonaro. Várias críticas. Mas nessas críticas, elas não me impedem de observar aquilo que o Bolsonaro e que o seu governo e aquilo que ele representa poderiam ter sido. Né? Então é muito mais uma quebra de expectativa. Né? Muita gente fala assim, pô, mas o pessoal do MBL no início estava e não conseguiu e não continuou porque não teve cargo, porque não teve poder. Não, cara. Não continuou porque foi eleito uma plataforma de governança que ao longo do tempo foi se desgastando. Então tu pega ali, o início do governo Bolsonaro, o que ele unia? De forma muito interessante. Unia. Pô, a galera foi pras ruas lutar contra a corrupção. O cara vai lá e coloca o Sérgio Moro, que eu acho que assim, o Sérgio Moro, eu tenho várias críticas a ele no trato pessoal, que eu acho que ele tem, como é que eu posso dizer, tem o carisma de uma porta. Mas assim, do ponto de vista moral, cara, como negro, agora falando, foi a primeira vez que eu liguei a televisão e vi um cara branco de colarinho azul sendo preso. Antes tu ligava a TV, tu vê os negros lá todos se ferrando o tempo todo e 77% da população carcerária. Daí tu liga a televisão e tu vê um grande dono de empreiteira. Tu liga a televisão, tu vê um grande político do centrão, um grande político da esquerda sendo preso. Então, as coisas estão começando a mudar nesse país e pela primeira vez Sim, foi a primeira gente tá vez vendo que... um mínimo de igualdade nisso. Moral, né, jurídica.
Então isso é um ponto positivo do Sérgio Moro. O Jair Bolsonaro vai lá e chama e coloca o cara no Ministério da Justiça. O cara vai lá, te reduz o tamanho da máquina pública, reduz o número de ministérios e chama um liberal pra tocar a agenda econômica com o Paulo Guedes, nomeado como Paulo Guedes. Pô, cara, o cara tá avançando. Nas questões morais e culturais, o cara também se alia mais um conservadorismo. Tu pensa, pô, esse governo vai ser uma máquina. Tu começa com esse governo. Mas aí tu vê um Supremo Tribunal Federal criando claramente dificuldades em que a política, o Poder Executivo e o Legislativo pudesse propor as pautas de uma agenda política que foi escolhida pelo povo. O que você faz? Tu coloca no Supremo Tribunal Federal pessoas com histórico de alinhamento com os governos petistas. Tu pega alguém que era o principal responsável articulador do combate à corrupção, como alguém que poderia ficar na posição do comando do Ministério Público, e tu coloca um cara, o Augusto Aras, que é um cara petista. É um petista. Então tu vai escolher um petista pra combater o grupo que funcionava, que tinha um modus operandi muito semelhante a uma cleptocracia, que era um governo que entrava no poder pra roubar. E tu escolhe esse cara. Daí tu olha no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos, né? Suprema Corte americana, e tu vê que lá o Donald Trump escolheu pessoas que de fato combateram pautas como aborto, pautas como as drogas, que um conservador que elegeu o Bolsonaro queria que ele Estavam fizesse. alinhadas. Mas aí qual é o motivo dele ter feito essas concessões? Cara, Jogo político, jogo porra. político, total. Ele é igual aos outros, então. Jogo político, Mas total. o cara tá cego em casa e vai me chamar de isentão, vai chamar fulano de isentão. Você não tá vendo que esse cara é igual, brother, aos outros, entendeu? Sim. Então, assim, beleza, você quer votar em Bolsonaro? Que outra coisa também que eu abomino da classe artística eu tava conversando isso com meu pai hoje, pô. Se você fosse bolsonarista, eu ia tratá-lo com todo respeito. E isso não ia mudar a visão que eu tenho com você. O que ia mudar, pô, é como você trata o garçom. É como você me trata. É como... Porque o cara pode ser simplesmente equivocado. Na minha visão. Porque o cara que é bolsonarista hoje, pra mim... É porque, assim, eu tô falando na direita... Porque eu tô tentando não fazer o cara que é... Tentar levar banho-maria. Porque, claramente, eu não sou um cara de esquerda. A minha ojeriza ao PT é clara, porra. É clara, a esquerda, a pronome neutro, a cagação de regra, essa porra, não tá vendo que isso não faz parte da minha vida? Eu tô zoando isso o tempo todo, é claro isso. Mas assim, como o meu público, a grande maioria é de direita, e tudo bem, eu não vou te abominar, não é só porque você paga ingresso não, eu não vou te abominar porque você é bolsonarista, porque, pô, eu não fui criado assim não, eu não fui criado na periferia ou onde quer que você vive, na vida real, você não quer saber quem a pessoa votou, você convive com gay, você convive com hétero, você convive com crente, você convive com macumbeiro, é porque eu não sou um imbecil desse de academia que acha que a vida é o Twitter. Exatamente. Então assim, eu não vou abominar não, se você é bolsonarista e gosta do meu trampo, venha, meu irmão, eu agradeço você, porque você tá fazendo minha carreira, porra, mas eu só não vou ser subserviente ao que você pensa. Assim como a esquerda quer fazer do negro um cara de esquerda, exatamente. eu não vou ser o cara que concorda com tudo da direita porque você quer, não. O Chaveirinho, que é um cara que eu tenho muita crítica, o Sérgio Camargo. O Sim. Sérgio Camargo, pra mim, é um cara negro de direita, como eu. Então, assim, de um ponto de vista político, cara, eu consigo conversar com um bolsonarista. E o bolsonarista é o cara que eu olho e falo assim, tiveram erros. Tu precisa entender que tiveram erros, assumir que tiveram erros. Eu não tô falando que o meu grupo político é perfeito, eu não tô dizendo que a gente não tem defeitos, mas assim, os erros que aconteceram estão aqui. E foi por isso que, no caso do MBL, nós tomamos essa e essa atitude. Isso. Ponto. E eu nem era do MBL ainda, mas se eu tô num grupo político hoje, eu vou defender esse grupo político com unhas e dentes. Sim. Né? Então, eu acho que a política, ela carece de fidelidade. Acima, inclusive, dos princípios pessoais. Você acha que é acima dos princípios? Sim, eu sei que é uma escolha. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acho, não tenho certeza, que o Paulo Cruz ele pensa diferente. Eu acho que o Paulo Cruz ele tem uma ideia mais de. Por ser mais intelectual do que um político natural. Eu Sim. acho que o Paulo Cruz ele preza mais pela liberdade dele de defender aquilo que ele quer, etc. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Eu acho que, inclusive, é o caminho que a maioria das pessoas optam. Eu, como sou um cara mais com uma veia política, não necessariamente se candidatar, mas o cara que gosta de falar de política, de debater política, de estar presente no debate público político em si, muito mais que o intelectual, eu sou um cara que preza muito pela fidelidade. E quando tu olha para um campo político como o PT, os caras sabem fazer isso como ninguém, cara. Um cara ser preso e a militância se manter lá com o cara dando bom dia, boa tarde, boa noite e dizer que o cara
ele realmente merece a liberdade, merece ter o direito de se defender, apontam falhas no processo, etc. Não estou dizendo que você tem que defender bandido, é óbvio que não. Até mesmo que no meu grupo político não tem bandido. A princípio, quando tiver, vai ser tirado. Mas é o ponto de vista de avaliar, de não soltar a mão do cara quando eles acreditam que ali tem algo de errado no processo. O José Dirceu. O José Dirceu, cara, é um dos maiores vagabundos da história da República. Eu nunca vi um petista expor isso pra fora. E eu acho que esses são alguns fatores, fazendo uma análise racional da coisa. Fria. Não sentimento, fria. Uma análise racional. Como se estivesse fazendo uma crítica ao cinema. Porque política também é arte. A forma como o PT ele se movimenta, a forma como o PT ele se articula, claramente, um dos motivos pelos quais eles dão certo é pela fidelidade que uns deles têm com os outros. E eu acho que nenhum grupo político vai conseguir crescer sendo infiel. Tirando a questão moral de lado. Mas a questão pessoal. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, o bolsonarismo como um todo, abandonou o Bebiano, que é um dos principais caras articuladores da campanha, etc. Abandonou. A forma como eles descartam pessoas como o Dória, ou que o Dória... Independente se o Dória teve motivo, se traiu, se não traiu, mas descarta o Dória, descarta a Janaina Pascoal, descarta a Jorge Thorheisman. Então, as pessoas... Todo mundo que não se mostra um apaixonado pela figura do Bolsonaro, acima das causas e acima das ideias dele, a figura, o Bolsonaro, acaba sendo queimado.